Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado. Nesse vídeo, nesse vídeo curto aqui, a gente vai resolver essa questão, tá? Então, aqui é uma questão de estimativa, ali baseado no método de exaustão, ali, que inspira a ideia de integral, né? Então, bem, a questão diz o seguinte: aqui a velocidade de um corredor, tá? Ela aumenta regularmente durante 5 primeiros segundos de uma corrida, tá? Então, sua velocidade em intervalos de um segundo é dado em uma tabela. Então, a tabela é essa aqui, tá? Então, aqui a gente tem o tempo. Então, aqui é um intervalo, né? De 0 até 1. Aqui de 1 até 2, de 2 até 3, de 3 até 4, 4 até 5. São 5 intervalos que a gente tem, e aqui embaixo a gente tem a velocidade, né, registrada em cada tempo desse. Então, no tempo inicial estava parado, né? Então, velocidade 0, depois a velocidade com um segundo passou para 1.8, depois para 4, 4,5 e assim até aqui no último instante foi para 5.5, tá? Então, bem, então, o que a gente tem, né? Eu vou fazer aqui um esboço, certo? Ok? Que a gente tem. Então, aqui, eu vou colocar, volta bem aqui, vou botar aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui, botar o tempo e aqui a velocidade, certo? Bem, então, no tempo 0, né? Ele tem a velocidade 0, ok? No tempo 1, ele tem essa velocidade de 1.8. Vou colocar aqui 1.8. No tempo 2, já aumentou bastante a velocidade, foi para 4. Então, 4. No tempo 3, 4,5, né? Aumenta aqui. No tempo 4, 5.2, então tempo 4 aqui 5.2, e no tempo 5, né, aqui um 5.5. Bem, então a gente só tem a medida, né, da velocidade desse corredor nesses instantes. Então a sua velocidade, né, poderia ser algo assim, por exemplo, né? Poderia, né? Ela passa por esses pontos, mas a gente não sabia exatamente, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, aqui, né? Isso é uma provável estimativa. Outra estimativa seria algo desse tipo, né? Mas sempre próximo. Bem, vou ficar aqui com a primeira. Então, a gente só sabe de fato nos pontos em vermelho, tá? Então, essa em rosa aí, essa é uma ideia. Bem, e o que a gente quer, né? A gente quer estimativas, tá? Então, eu vou olhar a velocidade em cada intervalo desse. Então, aqui, 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 aqui e aqui. E vou estimar. Então, se eu quero uma estimativa superior, então, em cada intervalo desse, eu vou pegar a maior velocidade que eu sei que ele teve, né? E se eu quero uma estimativa inferior, eu vou pegar em cada intervalo desse e considerar como constante a menor velocidade que eu sei que ele teve. Então, bem, vou olhar aqui primeiro a estimativa inferior, tá? A estimativa inferior. Então, na minha estimativa inferior, a gente vai estar considerando este primeiro intervalo aqui, tá? Então, nesse primeiro intervalo, que é de 0 a 1, qual foi a distância que ele percorreu? Bem, a gente sabe, né, que a distância é igual à velocidade vezes o tempo, né? Então, nesse primeiro intervalo, qual é a menor velocidade que eu sei que ele teve, né? É 0, porque é justamente essa velocidade aqui, tá? Então, vou considerar o primeiro intervalo como sendo a velocidade toda sendo 0, né? Lembrando, eu não sei qual é a real velocidade dele, poderia ser algo assim, né? Certo? Vou mudar aqui a cor.
poderia ter sido algo assim, né? Ok? Ter ficado parado até perto do 1 e só perto do 1 ter começado a correr. Então eu não sei, só sei que ela, no mínimo, ela é 1, né? Então vou considerar a velocidade como 0, né? E o tempo é 1 segundo, né? No segundo intervalo, qual é a menor velocidade, né? Então o segundo intervalo agora é esse. Qual é a menor? Então quando eu olho para cá, qual é a menor velocidade que ele teve, né? Que eu sei que ele teve? Esta, que é 1.8, certo? Então eu vou botar 1.8 vezes o tempo, que é o quê? 1 segundo, tá? O tamanho do intervalo é de 1 segundo. Então, agora eu vou olhar para o próximo intervalo e assim a gente vai continuar. Então, vou estar olhando neste intervalo qual a menor velocidade que eu sei que ele teve, né? 2, foi aqui no tempo 2 e deu um 4, né? Então, eu vou considerar a velocidade como sendo 4, né? E 1 segundo, certo? No próximo intervalo aqui, né, que eu vou olhar, agora é um intervalo. Eu olhei este, né? Vou até deixar para não me confundir. Olhei este. Agora eu vou olhar este intervalo aqui, né? Entre 3 e 4. Vou estar considerando esta faixa com a menor velocidade que eu sei que ele teve aí, né? Foi 4,5, né? Que foi neste ponto aqui. Então, eu vou considerar a velocidade como 4,5. Ok? E nesse último intervalo, né? Vou estar olhando aqui, ó, certo? A menor velocidade foi esta, que é um 5,2. Então, vai ficar um 5,2 vezes 1, que é o tamanho do intervalo, né? Por exemplo, aqui, esses intervalos, ó, medem 1. Por isso que aparece esse 1 aqui, certo? Multiplicando, que é a velocidade vezes o tempo, porque o tempo aí é 1. Se o intervalo fosse 2, aqui ia aparecer um 2, né? Se esse intervalo mudasse em cada pedacinho, ele iria mudar, né? Pode ser que um intervalo tivesse tamanho 1, outro 2. Bem, e aí você pode só multiplicar e somar. Isso daqui lhe dá uma estimativa de 15,5 metros, né? Ok? E aí, como que eu faço a superior? A ideia é a mesma, né? A ideia é a mesma, só que quando você olhar cada intervalo desse, né? O que você vai considerar eu quero uma estimativa superior, então eu vou considerar em cada intervalo desse a maior velocidade que eu sei que ele pode ter tido. Então, quando eu olhar agora, né, deixa eu apagar aqui. Quando eu olhar agora nesse primeiro intervalo, né, que dá essa faixa aqui, qual a maior velocidade que ele pode ter tido? Esta, né, que é o 1.8. Então, a velocidade que eu vou considerar 1.8 vezes o tamanho do intervalo, tá? No outro intervalo, né? Neste outro intervalo aqui, qual é a maior velocidade que ele pode ter tido? Esta, que é 4, certo? Então, aqui agora vai ser 4 vezes o tamanho do intervalo, que é 1. E assim sucessivamente. Nesse outro, a maior velocidade que ele tem é aqui, que é o 4,5, né? Então, é 4,5 vezes 1, mais o outro intervalo vai ser esse. Qual a maior velocidade que ele teve? 5,2. Então, 5,2 vezes 1, mais... Quando eu olhar o último intervalo, né, tenho isso daqui. Qual a maior velocidade que ele pode ter tido? Foi aqui, que dá 5,5. Então, 5,5, o tamanho do intervalo, que é 1. Quando você multiplicar, tudo multiplicação por 1 simples, né? Você vai somar, e isso daqui vai dar 21. 21 metros. Bem, então, eu não sei exatamente, né, qual foi a distância que ele percorreu, né? Mas eu sei que foi algo entre 15 metros e meio e 21 metros, né? Ok? E aí, assim, e se eu quisesse uma estimativa maior, eu poderia coletar mais informações. O que seria coletar mais informações? É verificar
a, a velocidade dele mais vezes, né? Por exemplo, aqui eu estou olhando a velocidade de 1 em 1 segundo. Se eu passo a olhar a velocidade de meio segundo em meio segundo, eu tenho mais informações e essa estimativa vai ser melhorada, tá certo? Então, bem, basicamente era isso, tá? Espero que tenha ajudado. Bons estudos!